Bom, antes de começarmos o nosso estudo bíblico, tem aquele resumão que você já conhece, né? Nós estamos estudando o livro do Êxodo. O livro do Êxodo é a história da libertação do povo de Deus do Egito, não é? Estava escravizado lá. 400 anos depois da história de José do Egito. Nós vimos aí a morte das crianças, não é? Pelo faraó. Prefiguração também de Jesus, que Deus da providência acabou salvando Moisés, justamente para que mais tarde ele libertasse seu povo. Isso porque esse faraó não conhecia José e tudo que ele fez pelo Egito, né? Às vezes Deus nos dá uma bênção e depois a gente corre o risco de achar que tudo aquilo é nosso, é fruto nosso, pelo nosso trabalho, mas não foi. Tudo que o Egito se tornou foi por causa de José e porque Deus abençoou José, não é? Mais tarde, eles esqueceram de tudo isso, acabaram escravizando o povo hebreu e o povo rezava pedindo a Deus misericórdia. E Deus teve misericórdia. Enviou um profeta, Moisés, para libertar o seu povo do Egito. Moisés pediu ao faraó para que libertasse o seu povo, mas este não aceitou. Então Deus levantou sua mão poderosa contra ele e lançou muitas pragas sobre o Egito. Desde o ferimento do rio Nilo, né, que se transformou lá em sangue, até cair pedras do céu, até chuva de gafanhotos, de moscas, de insetos, até doenças o Senhor mandou sobre o Egito, até que ele libertasse seu povo, né? Saiu aí mandando as pragas, as rãs, que tomaram conta do Egito. E a última praga foi a morte dos primogênitos, né? A primeira cria de toda a criação acabou morrendo. Também os filhos mais velhos de todos eles lá no Egito acabaram morrendo também. E aí o faraó decidiu deixá-los partir para o deserto. Então eles celebraram a primeira Páscoa, que foi figura do sacrifício de Jesus, lembra? Então eles tinham que matar um cordeiro, tinham que comer todos juntos, porque naquela noite o Senhor passaria pela terra do Egito. Por isso que chama Páscoa, né? A palavra Páscoa significa passagem. Então, ali houve a passagem do Senhor com grande fúria contra o Egito por ter desafiado o Senhor, não é? E agora nós vamos continuar a nossa leitura no livro do Êxodo. Você está com a sua Bíblia aí? Se você não tiver, não tem problema. A gente vai lendo junto, você vai acompanhando junto, mas pega a sua Bíblia aí, tá? E se você prestar atenção também na sua Bíblia, tem alguns mapas, tá? Especialmente para quem tem aquela Bíblia pastoral. E lá nesses mapas tem mais ou menos como era a terra do Egito e como que era os lugares que nós citamos aqui nas nossas leituras, não é? Muito bacana esses mapas bíblicos. Vale a pena você depois se atualizar neste mapa. Nós continuamos hoje a partir do capítulo 13, versículo 17. A marcha para a liberdade. Mas aí a gente pode voltar e ler todo o capítulo 13, né? Para não ficar muito perdido. Tá pronto aí? Se tiver dúvida, fala comigo no WhatsApp que eu respondo para você a partir daquilo que eu sei, que eu também não sei tudo, tá bom? Vamos ao nosso estudo bíblico? É hora da meditação na Palavra de Deus. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. O Senhor disse a Moisés: consagre para mim todos os primogênitos, todo aquele que por primeiro saiu do útero da sua mãe entre os filhos de Israel, tanto dos homens quanto dos animais. Ele pertencerá a mim. Moisés disse ao povo: lembrem-se para sempre deste dia em que vocês saíram do Egito, da casa da escravidão, quando o Senhor os tirou daí com mão forte. Por isso vocês não comerão pão fermentado. Hoje é o mês de Abibe e vocês estão saindo.
Quando o Senhor tiver introduzido vocês na terra dos cananeus, heteus, amorreus, heveus e jebuseus, terra que ele jurou aos seus antepassados que iria dar para vocês, uma terra onde corre leite e mel. Então, neste mês, você celebrará o seguinte rito: comerá pães sem fermento durante 7 dias, e no 7º dia haverá uma festa para Javé. Durante os 7 dias se comerá pão sem fermento. Em todo o território não haverá fermento nem qualquer coisa fermentada. Nesse dia você explicará ao seu filho: tudo isso é pelo que Javé fez por mim, quando eu saía do Egito. Isso servirá de sinal no braço e faixa na fronte, para que esteja em sua boca a lei do Senhor, que o tirou do Egito com mão forte. Você observará essa lei todos os anos na data marcada. Quando o Senhor tiver introduzido você na terra dos cananeus e tiver dado, como jurou a você e a seus antepassados, você reservará para o Senhor todos os primogênitos do útero materno. Ao Senhor pertence todo primogênito do sexo masculino, também dos animais que você possuir. O primogênito da jumenta, porém, você o resgatará trocando por um cordeiro. Se você não resgatar, deverá quebrar-lhe a nuca. Os primogênitos humanos, porém, você os resgatará para sempre. Amanhã, quando seu filho lhe perguntar o que significa isso, você lhe responderá: com mão forte, o Senhor nos tirou do Egito, da casa da servidão. O faraó se obstinou e não queria deixar-nos partir. Por isso, Javé matou todos os primogênitos do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. É por isso que eu sacrifico ao Senhor todo primogênito macho dos animais e resgato todo primogênito de meus filhos. Isso servirá como sinal no braço e faixa na fronte, porque Javé nos tirou do Egito com mão forte. Deu para entender aí, né, gente? No lugar de morrer as pessoas, morria sempre a primeira cria dos animais. Essa era a forma do Senhor das pessoas resgatarem as suas famílias, porque o filho mais velho pertencia ao Senhor. Mas no lugar do Senhor matá-lo, morria o cordeiro, o animal, a primeira cria dos animais, né? Versículo 17. Quando o faraó deixou o povo partir, Deus o guiou pelo caminho da Palestina, que é o mais curto, porque Deus achou que diante dos ataques o povo se arrependeria e voltaria para o Egito. Então Deus fez o povo dar uma volta pelo deserto até o Mar Vermelho. Os filhos de Israel saíram do Egito bem armados. Moisés levou consigo os ossos de José, pois este havia feito os filhos de Israel jurarem solenemente: quando Deus intervir em favor de vocês, levem meus ossos daqui. Lembra dessa leitura? A gente leu isso aqui no livro do Gênesis. Partiram de Sucote e acamparam em Etã, à beira do deserto. O Senhor ia na frente deles, de dia numa coluna de nuvem para guiá-los, de noite numa coluna de fogo para iluminá-los. Desse modo podiam caminhar durante o dia e a noite. De dia a coluna de nuvem não se afastava do povo, nem de noite a coluna de fogo. Olha que coisa mais linda, né, gente? Deus libertou o povo, mas enquanto eles atravessavam o deserto, à noite aparecia uma coluna de fogo no céu, iluminava todo o acampamento deles, de modo que eles não caminhavam no escuro. E de dia, uma grande coluna de nuvens cobria todo o povo. Então eles passavam pelo deserto, mas com sombra, não é? Protegidos pela sombra que o Senhor providenciava para eles. Olha como é lindo. Mesmo no tempo da provação, que é o tempo do deserto, o Senhor cuida de nós. Não é lindo? Capítulo 14. O Senhor fala para Moisés: diga aos filhos de Israel que voltem e acampem em Piarote, entre Magdol e o mar, diante de Baal Sefom.
Aí vocês acamparão, junto ao mar. O faraó irá pensar que os filhos de Israel andam errantes pelo país e que o deserto os bloqueou. Eu endurecerei o coração do faraó, que os perseguirá. Então eu mostrarei a minha honra, derrotando o faraó de todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou Javé. Os filhos de Israel assim fizeram. Quando comunicaram ao rei do Egito que o povo tinha fugido, o faraó e seus ministros mudaram de opinião sobre o povo e disseram: "O que é que nós fizemos? Deixamos partir nossos escravos israelitas?" O faraó mandou aprontar seu carro e levou consigo suas tropas, 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, com oficiais sobre todos eles. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os filhos de Israel, que saíram ostensivamente. Perseguindo com todos os cavalos e os carros do faraó, os cavaleiros e os exércitos os alcançaram quando estavam acampados junto ao mar, em Periote, diante de Baal-Zefon. Quando o faraó se aproximou, os filhos de Israel levantaram os olhos e viram que os egípcios avançavam atrás deles. Cheios de medo, clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: "Será que não havia sepulturas lá no Egito? Você nos trouxe ao deserto para morrermos? Por que nos tratou assim, tirando-nos do Egito? Não é isso que nós dizíamos a você no Egito? Deixe-nos em paz para que sirvamos aos egípcios. O que é melhor para nós, servir aos egípcios ou morrer no deserto?" Moisés respondeu ao povo: "Não tenham medo. Fiquem firmes e verão o que o Senhor fará hoje para salvar vocês. Nunca mais vocês verão os egípcios como estão vendo hoje. O Senhor combaterá por vocês. Podem ficar tranquilos." O Senhor disse a Moisés: "Por que estão clamando por mim? Diga aos filhos de Israel que avancem. Quanto a você, erga a vara e estenda-a sobre o mar, e divida-o pelo meio, para que os filhos de Israel possam atravessá-lo a pé enxuto. Eu endurecerei o coração dos egípcios para que eles persigam vocês. Assim eu mostrarei a minha honra derrotando o faraó e seu exército com os carros e cavaleiros. Quando eu derrotar o faraó com os seus carros e cavaleiros, os egípcios ficarão sabendo que eu sou o Senhor." O anjo de Deus que ia na frente do exército de Israel se retirou para ficar na retaguarda. A coluna de nuvem também se retirou na frente deles e se colocou atrás, ficando entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. A nuvem se escureceu e durante toda a noite a escuridão impediu que se aproximassem um do outro. Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor fez o mar se retirar com um forte vento oriental, que soprou a noite inteira. O mar ficou seco e as águas se dividiram em duas. Os filhos de Israel entraram pelo mar a pé enxuto e as águas formaram duas muralhas. Olha que lindo! Um à sua direita e outro à sua esquerda. Na perseguição, os egípcios entraram atrás deles com todos os cavalos do faraó. Seus carros e cavaleiros foram até o meio do mar. De madrugada, o Senhor olhou da coluna de fogo e da nuvem e viu o acampamento dos egípcios e provocou uma confusão no acampamento. Emperrou as rodas dos carros, fazendo-as andar com dificuldade. Então os egípcios disseram: "Vamos fugir de Israel, porque Javé combate a favor deles." Javé disse a Moisés: "Estenda a mão sobre o mar e as águas se voltarão contra os egípcios, os carros e cavaleiros." Moisés estendeu a mão sobre o mar e de manhã este voltou para o seu leito. Os egípcios, ao fugir, foram ao encontro do mar, e o Senhor atirou-os no meio do mar. E as águas voltaram, cobrindo os carros e cavaleiros. Todo o exército do faraó que os havia seguido no mar
nenhum só deles escapou. Os filhos de Israel, porém, passaram pelo meio do mar a pé enxuto, enquanto as águas se erguiam em forma de muralhas à direita e à esquerda. Nesse dia, o Senhor salvou Israel da mão dos egípcios, e Israel viu os cadáveres dos egípcios à beira-mar. Israel viu a mão forte com que Javé atuou contra o Egito. Então o povo temeu a Deus e acreditou nele e no seu servo Moisés. Eu gostaria que você que está usando a Bíblia, por favor, marque aí o capítulo 14 no livro do Êxodo, para que você saiba que este capítulo é justamente o capítulo da abertura do Mar Vermelho. Tá bom, gente? Então, capítulo 15. Nessa ocasião, Moisés e os filhos de Israel entoaram um cântico ao Senhor. Nós geralmente cantamos esse canto na vigília pascal, relembrando a mão poderosa do Senhor para salvar os filhos de Israel. E ele diz o seguinte: Vou cantar ao Senhor, pois fez brilhar a sua glória. Ele atirou no mar vermelho carros e cavaleiros. O Senhor é minha força, é meu canto. Ele foi a minha salvação. Ele é o meu Deus, eu o louvarei. É o Deus de meu pai, eu o exultarei. O Senhor é guerreiro, seu nome é Javé. Ele atirou no mar os carros e a tropa do faraó. Afogou no mar vermelho as elites e as tropas, e as ondas os cobriram. Eles afundaram como pedras. Tua direita, Senhor, é terrível em poder, e a tua direita, Senhor, aniquila o inimigo. Com sublime grandeza abates teus adversários, desencadeias tua ira, e ela os devora como palhas. O sopro de tuas narinas, as águas se amontoam, e as ondas se levantam como represa. As vagas se congelam no meio do mar. O inimigo dizia: vou persegui-lo e alcançá-los. Vou repartir os despojos e me saciar com eles. Vou tirar minha espada e minha mão os agarrará. Teu vento soprou e o mar os cobriu, caíram como chumbo nas águas profundas. Qual Deus é como tu, Senhor? Quanto é santo como tu, ó magnífico! Terrível em proezas, autor de maravilhas, estende a direita e a terra os engoliu. Estendeste a tua direita e a terra os engoliu. Guiaste com amor o povo que redimiste e os lavaste com poder para a tua morada santa. Os povos ouviram e tremeram, e o terror se espalhou entre os governantes filisteus. E os chefes de Edom ficaram com medo. O terror dominou os nobres de Moabe. Os governantes de Canaã cambalearam todos. Sobre todos eles caiu o tremor e o temor. A grandeza do teu braço os deixou petrificados, até que o teu povo atravessasse, ó Senhor, até que passe este povo que compraste. Tu os conduzes e os plantas sobre o monte da tua herança, no lugar em que fizeste teu trono, ó Senhor, no santuário que as tuas próprias mãos prepararam. O Senhor reina para sempre, eternamente. Quando a cavalaria do faraó entrou no mar com os seus carros e cavaleiros, o Senhor fez voltar sobre eles as águas do mar. Quando os filhos de Israel caminharam a pé enxuto pelo meio do mar, a profetisa Maria, irmã de Arão, pegou um tambori e todas as mulheres a seguiram com tamborins, formando coros de dança. E Maria entoava: cantem ao Senhor, pois sua vitória é sublime. Ele atirou no mar carros e cavalos. Moisés fez Israel partir do Mar Vermelho, e eles se dirigiram ao deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não encontraram água. Quando chegaram a Mara, não puderam beber a água, porque era amarga. Foi por isso que deram a esse lugar o nome de Mara. O povo murmurou contra Moisés, dizendo: que vamos beber? Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um tipo de planta. Então Moisés atirou-a na água, e a água se tornou doce.
Foi aí que Moisés estabeleceu um estatuto e um direito para o povo, colocando-o à prova e dizendo: se você obedecer ao Senhor seu Deus, praticando o que ele aprova, ouvindo seus mandamentos e observando suas leis, eu não mandarei sobre você nenhuma das enfermidades que mandei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, aquele que cura você. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto às águas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bonita a história da travessia do Mar Vermelho, não é, gente? Muito bonita. A mão poderosa do Senhor se levantando para proteger o seu povo. E ainda hoje é assim. O Senhor se levanta para proteger todo aquele homem e mulher que confia e espera no Senhor. Mas constantemente, assim como o pessoal do Egito, de Israel, não é, que estava fugindo do pessoal do Egito, nós temos a tendência, gente, de murmurar. Já prestou atenção como é triste murmurar? A pessoa que murmura, geralmente, ela tem falta de fé. Ela reclama porque não confia que o Senhor vai ajudá-la, que o Senhor vai protegê-la. Eles preferiam ficar escravos no Egito, gente, do que fugirem. Estavam com medo, faltava fé em muitos daquele povo. Então, o objetivo de tantos milagres não era tanto ferir o Egito e proteger Israel, mas também fazer com que Israel aumentasse a sua fé no Senhor. A palavra de Deus te pergunta hoje: como está a sua fé? Você tem murmurado, tem reclamado ou tem confiado e esperado pela mão do Senhor na sua vida? Uma outra coisa que eu gostaria de falar com vocês era sobre a coluna de fogo. Aquela coluna de fogo, gente, era o próprio Jesus no meio deles. Jesus está presente em toda a Bíblia, mas de maneira mais plena ele se revela nos evangelhos. Mesmo assim, ele está presente em toda a Bíblia, não só em pré-figurações, como no caso do Cordeiro, mas de forma ativa mesmo, como a coluna de fogo. Nós vimos lá no livro do Gênesis a presença de Jesus como a palavra de Javé. Lembra? Ele falava e todas as coisas se criavam. A palavra do Senhor que criou o mundo. A palavra do Senhor criou o mundo. Lá em João nós vimos: o verbo se fez carne, a palavra se fez carne e habitou entre nós, que é Jesus. Então Jesus já estava lá no Gênesis, assim como também está no Êxodo. É o Senhor que está no Êxodo protegendo o seu povo. Bonito, né? A gente perceber a presença de Jesus nessas pequenas coisas, né? Nesses pequenos detalhes. Pequeno detalhe entre aspas, né? Você imagina uma coluna de fogo aparecendo assim do nada, sem que ninguém perceba, e afugentando o povo do Egito. Como é bonito ler a Bíblia, não é? Você tem alguma dúvida? Se você tiver alguma dúvida, aproveita essa oportunidade que nós temos um tempinho ainda e manda para nós a sua pergunta através do WhatsApp, tá? Também, se não for pergunta, não tem problema, pode falar aí o que você está achando aqui da nossa leitura bíblica, se está aprendendo bastante coisa, né? A Páscoa significa a passagem do Senhor para libertar o povo de Israel. A Páscoa de Jesus é diferente, um pouco diferente, né? Ela simboliza a passagem de Jesus para libertar o povo dos seus pecados. O que Jesus veio fazer conosco foi um processo de salvação e conversão, gente. Muito bonita a história da libertação do povo, né? Aí você está vendo bem a diferença entre o Gênesis e a diferença entre o livro do Êxodo. No livro do Gênesis, ele falava do início, falava da construção, do começo de tudo. Não só a criação do mundo, a criação do homem em sua natureza, não só a origem do primeiro pecado, que foi a desobediência de Adão e Eva comendo aquela fruta, mas também os primeiros pecados dos homens e os primeiros homens que decidiram se converter e obedecer a Deus, não é? Vemos aí os pecados de Caim e Abel, onde um irmão matava o outro. Vimos aí
os pecados das pessoas na época de Noé, vimos aí os pecados de Sodoma e Gomorra, não é? Que foram muito fortes. Vimos a presença da Santíssima Trindade se manifestando a Abraão, Isaac e Jacó nas suas revelações, não é? Nós vimos aí, o Gênesis sempre fala das origens, né? E daí a história de Abraão, Isaac e Jacó. Jacó que se tornou Israel e teve 12 filhos. E o mais novo até então na época, não é? Antes de Benjamim, que era José, se tornou um grande profeta. Levou o povo para o Egito para escapar da fome. E Moisés é aquele que tira o povo do Egito. Então é uma história continuativa, gente. Não é uma história diferente. É uma continuação. Né? Deus levou o povo para o Egito para livrá-los da fome. E tirou o povo do Egito para livrá-los da escravidão. Com mão poderosa. Gente, linda demais essa história. Vocês não acham? Não tem nem muita coisa para falar, não é? Mas é bonito quando na Vigília Pascal a gente consegue prestar atenção e na Vigília Pascal, gente, eles leem os principais textos de toda a Bíblia, do Gênesis com Adão e Eva até o final do Apocalipse. Se lê a primeira leitura, a segunda leitura e sempre tem um salmo. Quando se lê essa parte da libertação do povo, não se canta um salmo, se canta esse cântico. Uma outra curiosidade que eu queria mostrar para vocês, que eu acho que você não percebeu, é a Miriam, né? Aqui está escrito Maria, por causa da tradução, mas é a Miriam, a irmã de Moisés, aquela que viu quando a mãe colocou ele no cesto, lembra? Então, essa Miriam, ela cantava. A Miriam é prefiguração de Maria. Na verdade, o nome de Maria é inspirada na Miriam. É tanto que aqui eles colocaram Maria também, né? Essa é a Maria mais antiga da história da Bíblia. A Nossa Senhora foi inspirada nela. Assim como quando o povo de Deus foi liberto do Egito, a Miriam cantou junto com outras mulheres, pegou os tamborins e começou a cantar junto com o pessoal. Também Maria cantou depois de receber a visita do anjo e a promessa de que Jesus viria para libertar o seu povo. Então, assim, é como se Deus estivesse dando sinais no Antigo Testamento do que aconteceria no Novo Testamento. Então, essa Miriam aqui, que também está escrito Maria na minha Bíblia, né? Mas algumas de vocês podem ainda estar escrito Miriam. Essa Miriam aqui é prefiguração de Maria. Uma outra coisa interessante é que Deus protegia tanto o seu povo, de que Deus era um Deus de providência, Deus era um Deus de força, que mesmo no meio do deserto, gente, mesmo no meio do deserto, o Deus fazia brotar água limpa, né? Nesse primeiro caso, a água estava salobra. Por isso que chamavam aquela região de Mara. A palavra Mara significa amarga, sabe? Mara. Então, eles passaram nesse lugar e não conseguiam beber água. E mais uma vez, eles murmuraram. Veja. Mais uma vez eles murmuraram. Quantas e quantas vezes nós, depois de vermos os prodígios do Senhor, mesmo assim nós murmuramos, não é? Murmuramos. E o Senhor entregou uma planta para Moisés, ele passou naquelas águas e a água não ficou mais salobra, a água não ficou mais amarga, a água ficou doce. Então daqui para frente nós vamos ver aí as histórias do deserto, do povo no deserto e da providência de Deus. Daqui para frente, se a gente pudesse resumir o livro do Êxodo daqui para frente, ele será sempre, sempre, sempre a providência de Deus. Nós finalizamos aqui no capítulo 16 e daqui a pouco a gente vai dar uma paradinha no capítulo 20. Capítulo 20 eu não esqueço, porque é justamente o capítulo onde fala sobre os 10 mandamentos. Nós vamos estudar esse capítulo com calma e relacioná-lo junto com o Evangelho. Então aí caderno e caneta é fundamental. Porque vocês vão perceber que existem umas diferenças entre os mandamentos no livro da Bíblia do Antigo Testamento para os mandamentos que hoje nós aprendemos na Igreja Católica. E eu vou explicar a vocês por que de cada diferença de cada mandamento desse. Então a gente vai levar muito tempo no Êxodo 20
com os 10 mandamentos, tá bom? Pois é, gente, espero que você esteja gostando aqui do nosso programa. Espero que não esteja ficando cansativo aí para você. Nós vamos continuar amanhã, se assim Deus nos permitir, a nossa leitura bíblica. Amanhã, na sexta-feira, tá bom? Obrigado pela companhia. Fica com Deus. A gente se vê mais tarde no texto de Nossa Senhora. Deus te abençoe.